pessoinhas queridas do meu coração, como vocês estão? Então, estamos nós aqui mais uma vez para o nosso encontro semanal de ciências. Vamos dar continuidade às ideias de evolução? Dessa vez, vamos abrir o nosso livro também, não é? Da página 72 à página 79. Vamos falar sobre a origem da vida. Vocês já pararam para pensar? Qual a origem da vida, né? Como surgiu a vida no planeta Terra? Nós conheceremos algumas teorias, não é? Vamos entender melhor. Acabamos de ver que novas espécies podem ser formadas a partir de outras no processo de especiação, certo? Na aula anterior nós falamos sobre a especiação. Mas como explicar a origem do primeiro ser vivo? Vocês lembram que nos nossos estudos nós vimos que a Terra passou por inúmeras transformações, né? Desde a sua formação, há bilhões de anos atrás, até hoje. E no início não existia vida no planeta Terra. E como surgiu então a vida? Quais foram as condições, né, que levaram a surgir a vida no nosso planeta? O que será que aconteceu? Então, será que um organismo vivo pode surgir a partir de matéria não viva? Ao longo da história da ciência, muitos pensadores se dedicaram a entender a origem da vida. Vamos conhecer algumas das principais ideias utilizadas para explicar como surgiu a vida? Vamos conhecer essas duas áreas aí apresentadas: a biogênese versus biogênese. Até a metade do século XIX, muitos cientistas e filósofos acreditavam que a vida surgia da matéria sem vida. Ratos e insetos, por exemplo, surgiriam a partir de restos de comida. Olha que ideia! Essa ideia é chamada de geração espontânea ou abiogênese e nos mostra que é necessário refletir sobre as observações para evitar conclusões erradas. Então, as ideias daquela época seriam essas, né? Ratos e insetos poderiam surgir a partir dos restos de comida. Então, não vamos deixar restos de comida para não surgir insetos, nem ratos. Por isso, ao tentar explicar como alguma coisa ocorre, não é suficiente que o cientista apenas observe atentamente a natureza. Claro que os ratos sempre vão estar lá, não é? Mas não significa dizer que eles vão surgir dali. Eles vão à procura dos restos de comida, não é? Então, tem que ser observado tudo atentamente. Ele deve também testar sua explicação provisória, ou como se diz em ciência, sua hipótese. Isso foi feito em relação à geração espontânea. Então, vamos ver qual foi a experiência que eles fizeram. Nem todos aceitavam a ideia da abiogênese. Em 1668, o médico italiano Francisco Redi, Francesco, né, deve ser assim, observou o que pareciam ser pequenos vermes em locais onde havia moscas, como a carne em decomposição. Redi supôs, então, que eles fossem, na realidade, larvas provenientes de ovos que tinham sido depositados pelas moscas adultas e que, portanto, não surgiriam por geração espontânea a partir da carne, como muitos afirmavam na época. O médico elaborou, então, um experimento para testar sua hipótese. Acompanhe a montagem que ele fez observando. Vamos lá. Frascos de vidro preparados por Red no início do experimento. Colocou carne nos dois frascos. Só que um frasco ele deixou aberto, olha aí, as moscas entraram. No outro frasco, ele deixou fechado com gaze. Então, as moscas não conseguiam entrar. Alguns dias depois, o que foi que aconteceu? Olha a larva da mosca aparecendo aí no frasco aberto, enquanto na segunda, que estava fechado, né? No segundo frasco, ausência de larva de mosca. Então, não tinha, a carne estava do mesmo jeito, sem larva, não é? Representação, vou ler só a legenda da imagem, viu? Representação esquemática de montagem experimental de Francesco Redi. Nos frascos de vidros abertos, as moscas entravam e saíam livremente. Nos frascos de vidro cobertos pelo tecido, as moscas não conseguiam entrar.
Se a teoria da geração espontânea fosse verdadeira, o que aconteceria aí, gente? Aparecia larvas apenas em um ou nos dois? Se a teoria da geração espontânea. O que vocês acham? Bom, se fosse verdadeira, as larvas das moscas deveriam aparecer tanto nos frascos abertos como naqueles cobertos com gases, certo? Mas depois de alguns dias, surgiram larvas apenas nos frascos abertos. Essa evidência contrariava a teoria da geração espontânea. Surgia, assim, a ideia da biogênese, na qual um ser vivo só poderia surgir a partir de outro ser vivo. Então, olha aí. As evidências do experimento de Redd não convenceram toda a comunidade científica. Muitos pesquisadores ainda acreditavam que os seres microscópicos surgiam por geração espontânea. Em 1864, o cientista francês Louis Pasteur realizou um experimento para demonstrar que há micro-organismos no ar e que eles podem contaminar a matéria e originar mais micro-organismos. Para entender esse experimento, observe aí a figura ao lado, não é? Olha ele aí em seu laboratório, com o frasquinho aí. Vamos ler o texto para a gente entender. Leia as explicações a seguir. Pasteur ferveu o caldo de carne em um balão de vidro com gargalo de forma de S, também chamado vidro com pescoço de cisne. Quando o caldo de carne esfriou, o ar entrou no frasco porque o gargalo estava aberto, mas a poeira e os micro-organismos presentes no ar ficaram retidos na curva do gargalo. Por isso, mesmo depois de muitos dias, não havia micro-organismos no caldo de carne. Pasteur, então, quebrou o gargalo do frasco. Sem o gargalo, os micro-organismos do ar caíram no caldo e se multiplicaram. Então, olha aqui o gargalo, não é? Nada entrou. Olha, o caldo de carne é fervido, o caldo de carne esfria, o gargalo do balão é quebrado, ele quebrou, os micro-organismos se reproduzem no caldo. Então, assim, conseguiu. Porque foi importante deixar o vidro aberto. Porque se Pasteur tivesse fechado o vidro, seria possível argumentar que a falta de ar impedia o desenvolvimento dos micro-organismos. Como esse experimento, Pasteur forneceu uma forte evidência de que os micro-organismos já estão presentes no ar e não teriam surgido por geração espontânea, reforçando a ideia de biogênese. Hipóteses sobre a origem da vida. Vamos lá. Atualmente, sabe-se que os organismos vivos só se originam de outros seres vivos. Mas já houve um tempo em que não existia nenhum ser vivo sobre a Terra. Nenhuma planta, nenhum peixe, nenhum inseto, nenhuma bactéria. Então, como surgiu o primeiro ser vivo? Estima-se que a Terra se formou há 4,6 bilhões de anos. Naquela época, a temperatura do planeta era tão alta, mas tão alta, que impedia, qualquer manifestação de forma de vida. Somente cerca de 600 milhões de anos depois, a Terra esfriou o suficiente para que o vapor de água se condensasse e surgisse no planeta as chuvas e a água líquida em abundância. Veja aí na figura, os aspectos da Terra primitiva. Olha aí. Na década de 1920, o russo Alexander Ivanovich Oparin e o inglês John B.S. Haldane lançaram uma hipótese para explicar a origem da vida na Terra. Eles consideravam que a atmosfera da Terra primitiva era diferente da atual, constituída de gás metano, que é o gás comum nos pântanos, amônia, que é uma substância encontrada em muitos produtos de limpeza, e gás hidrogênio, além de vapor de água. Com a energia das descargas elétricas que acompanhavam as tempestades e a energia dos raios ultravioleta do Sol, os gases atmosféricos teriam se combinado e formado diversas substâncias químicas. Entre as substâncias formadas estavam açúcares, gorduras e proteínas, que hoje compõem o corpo dos seres vivos. Essas substâncias são chamadas orgânicas.
Conforme as substâncias reagiam e se transformavam, teria surgido uma espécie de material genético primitivo, capaz de se duplicar, ou seja, de fabricar cópias de si mesmo. Podemos supor que o processo pelo qual esse material genético primitivo se duplicava era sujeito a falhas. De vez em quando surgia um material genético ligeiramente diferente do original. Os mais eficientes em se reproduzir ou adquirir energia tinham vantagem sobre os outros. Começava então o processo de evolução da vida em nosso planeta. De acordo com Oparin e Aldani, o material genético primitivo se associou a outras substâncias, como as proteínas. Dessa forma, teria surgido algo parecido com uma célula, só que muito mais simples. Uma espécie de bactéria mais simples do que as bactérias de hoje. No entanto, é importante ressaltar que a Terra primitiva tinha condições ambientais muito específicas para o surgimento da primeira forma de vida, ou seja, a geração espontânea de vida não seria possível nas condições atuais, ao contrário do que era defendido pela teoria de abiogênese. Continuando. Atualmente, muitos cientistas consideram que os primeiros seres vivos podem ter surgido do fundo dos oceanos, ao redor de fontes de água muito quente e compostos minerais aquecidos pelo magma do manto da Terra. Outros cientistas defendem que a vida na Terra surgiu a partir de compostos orgânicos trazidos do espaço por cometas e meteoritos. A ciência continua pesquisando e buscando novas evidências para explicar a origem da vida na Terra. E com essas pesquisas, nosso conhecimento sobre a origem e a evolução da vida aumenta cada vez mais, né? Enquanto eles mais pesquisarem, mais a gente descobre coisas, não é? Aumenta o nosso conhecimento. Continuando. A história da vida no planeta. Uma vez que compreendemos o processo evolutivo e as principais hipóteses de como pode ter surgido a vida no planeta, podemos compreender de forma mais ampla como a vida evoluiu até as formas que conhecemos hoje. Os grandes eventos geológicos que ocorreram na história do planeta são agrupados em éons, eras, períodos e épocas, que podem ser vistos no quadro da figura aí abaixo. Os éons Proterozoico, Arqueano e Adeano formam a divisão conhecida como pré-cambriano. O éon Adiano é uma divisão não oficial. Vamos tentar entender, gente, esse quadro aí. Divisões usadas para estudar a Terra. Éon, aqui, ó, são dois, né? Fanerozoico e pré-cambriano. No período, o Adiano é o período de formação da Terra. Arqueano, surgem os primeiros seres vivos unicelulares, semelhantes às bactérias. Proterozoico, surgem organismos com maior complexidade, incluindo os multicelulares. Aí vem o fanerozoico. O fanerozoico, ele apresenta aí as eras Cenozoica, Mesozoica e Paleozoica. Aí subindo aqui, não é? Começando na era Paleozoica, aí vem o Cambriano, que é a diversificação. Está dizendo o que ocorreu nesse período, tá certo? A diversificação dos organismos multicelulares, e aqui é o início em milhões de anos, tá? Então, vamos lá. Depois vem o Ordoviciano, que aparece em plantas sem vasos condutores de seiva. Siluriano, surgem as plantas vasculares, né, com vasos condutores de seiva e os primeiros peixes. Devoniano, surgem os ancestrais dos anfíbios, há uma diversificação dos peixes e dos artrópodes terrestres. Carbonífero, formam-se as florestas de plantas vasculares, que deram origem aos depósitos de carvão mineral, e aparecem os primeiros répteis. Permiano, há uma diversificação dos répteis e surgem plantas com sementes. Ao final do período, houve a maior extinção em massa da história do planeta.
Aí vem a era Mesozoica. São 3 períodos aí, não é? Triássico, surgem os primeiros dinossauros e os primeiros mamíferos. Jurássico, há uma diversificação dos dinossauros, surgem as primeiras aves. Gente, observe o ano, certo? Há milhões de anos. Cretáceo, aparecem as plantas com flores e ao final do período há uma nova extinção em massa. Aí vem mais 2 agora da Cenozoica, da era Cenozoica, o Terciário e o Quaternário. No Terciário surgem os ancestrais da espécie humana. Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno, Plioceno e Plioceno, né? Aí vem o Quaternário, Pleistoceno, Holoceno, que é a época atual. Vamos lá para outra página. Muitos dos eventos que marcaram as divisões da escala geológica foram causados pelos movimentos das placas tectônicas. Nós já vimos, né? Já falamos sobre isso, o movimento das placas. Esse movimento provocou, por exemplo, a erupção de vulcões, com a liberação de gases que alteram o clima do planeta. Meteoritos e asteroides vindo do espaço também causaram alterações climáticas que mudaram, por exemplo, o nível dos mares ao longo dos tempos. Como vimos no 7º ano, o clima influencia muito na distribuição dos seres vivos na Terra. Assim, ao longo da história da vida, mudanças climáticas alteraram a distribuição das espécies no planeta e provocaram, em certos momentos, a extinção de grande número de espécies em um curto intervalo de tempo, conhecidas como extinções em massa. Lembram lá da extinção dos dinossauros? Então, evolução humana. Nós vimos no capítulo 3 que no final do século XIX foi muito difícil para a sociedade aceitar que a espécie humana teria surgido a partir da evolução de outros animais, como sugeriu Darwin. Hoje é amplamente aceita na comunidade científica a ideia de que chimpanzés, gorilas e orangotangos são os parentes evolutivos mais próximos da espécie humana. Nós compartilhamos com esses animais muitas características, como polegar em oposição aos outros dedos, né? E visão com boa noção de profundidade e cérebro bem desenvolvido. O fato desses primatas serem parentes evolutivos mais próximos do ser humano significa dizer que a espécie humana e esses animais devem descender de um mesmo ancestral que não existe mais. Olhe, preste atenção. Não quer dizer que o homem veio do macaco, né? Às vezes a gente ouve por aí. Ah, o homem veio do macaco. Não, não é isso. É o ancestral que é comum a essas espécies. Estima-se que a separação entre o grupo dos humanos e dos chimpanzés tenha ocorrido entre 6 e 8 milhões de anos atrás. Embora existam semelhanças entre o ser humano e outros primatas, também são observadas diferenças importantes. Veja, por exemplo, os seres humanos se mantêm na posição ereta e caminham sobre 2 pés, enquanto gorilas e chimpanzés conseguem se locomover nessa posição apenas por um curto período de tempo. Olha aí. O ser humano é o único primata que apresenta postura ereta. Olha aqui os chimpanzés, como é que eles andam. Outra diferença está relacionada ao desenvolvimento do cérebro. Na espécie humana, o volume do crânio é muito maior do que nos demais primatas. Boa parte do que sabemos sobre a evolução humana se deve ao estudo dos fósseis. Muitos ancestrais da espécie humana tinham um crânio com tamanho semelhante ao dos chimpanzés, mas outras características semelhantes da espécie humana. Entre os possíveis ancestrais da linhagem humana estão os integrantes do gênero Australopithecus, que o termo significa macaco do sul. Um dos fósseis de Australopiteco mais famoso pertencia à espécie Australopithecus afarensis, descoberto em 1974 na região de Afar, na Etiópia. Era do sexo feminino, por isso lhe deram o nome de Lucy. A idade do fóssil foi calculada em 3,18 milhões de anos. Olha aí a representação do Australopiteco. Fósseis com idade entre 3 milhões e 1,4 milhão de anos podem ser considerados os primeiros de indivíduos pertencentes ao gênero Homo, o gênero da espécie humana atual. Os australopitecos já usavam pedaços de pedras
ou ossos para cavar, pegar pequenos animais e se defender. Mas a espécie Homo habilis foi a primeira a fabricar ferramentas de pedra lascada. As pedras eram quebradas de modo a ficar com uma borda afiada e provavelmente usada como faca para cortar a carne de animais. Pilhas de ossos fossilizados de animais foram encontradas próximos aos fósseis dessa espécie. Essa capacidade deu origem ao nome da espécie, Homo habilidoso. Surgia depois a espécie Homo habilis. A espécie Homo erectus teria sido a primeira a dominar e a usar o fogo. Foram encontradas pilhas de carvão vegetal fossilizada ao lado de ossos humanos em cavernas. E as evidências sugerem que esse combustível poderia ter ser usado em fogueiras para aquecer o corpo e cozinhar a carne. O uso do fogo deve ter facilitado, né, a capacidade de migração desse grupo, pois permitia se aquecer em ambientes mais frios. A espécie Homo erectus foi a primeira dos ancestrais distantes da espécie Homo sapiens, a qual os seres humanos atuais pertencem, né? A sair da África. Olha aí, reconstituição artística de um grupo da espécie de Homo erectus. É bem curiosa essa história, não é? E aí, você acredita que foi assim? Você entende? Ou não? Você vai ter outra ideia? Entre 230 mil e 30 mil anos atrás, viveu outro hominídeo, que ficou conhecido como homem de Neandertal, porque seus primeiros fósseis descobertos estavam em uma caverna no Vale de Neander, na Alemanha. Os primeiros seres humanos a serem considerados da espécie atual, o Homo sapiens, podem ter surgido há cerca de 200 mil anos. O representante mais conhecido é o homem de Cro-Magnon, que tem esse nome porque seus fósseis foram encontrados pela primeira vez na caverna francesa de mesmo nome, há cerca de 12 mil anos. O ser humano passava de caçador e coletor a agricultor e surgiam as primeiras civilizações. Então, é bem curiosa, né, essa história? Como que o homem passou por essas evoluções, não é? Agora, vamos para a nossa atividade. Nossa atividade é da 10 a 12. Aqui. Questão 10 até a questão 12. Nós vamos fazer a questão 10 agora, tá bom? Então, você viu no experimento de Red, havia carne em vários frascos de vidros, alguns abertos e outros cobertos com tecido, que impedia a entrada de moscas. Então, responda, qual teoria Red estava tentando derrubar? Qual era que nós estávamos falando? Da biogênese, não é? Que é a geração espontânea. Queria mostrar se ia surgir vida assim espontaneamente ou não. A letra B. Por que Red utilizou um frasco de vidro aberto e um frasco de vidro fechado? Bom, se ele deixasse os dois abertos, né? As moscas iriam circular do mesmo jeito, né? Nos dois, não teria diferença. Se deixasse os dois fechados, também a mesma coisa. Elas não ia ter diferença de um frasco e outro, né? Então, mas ele precisava mostrar, através desse experimento, se iria surgir a vida ou não, independente da situação. Para comparar o resultado com a presença de moscas e sem a presença de moscas. A letra C. Qual foi o resultado obtido nesse experimento e o que Red mostrou? Então, o que foi que nós vimos? As larvas surgiram apenas no frasco que estava aberto, não é? No frasco que estava fechado não surgiu nenhuma larva, certo? Então, os vermes surgiram apenas nos vidros abertos, mostrando que não havia geração espontânea. Os vermes eram larvas que nasciam de ovos de moscas, né? E a letra D, se Red estivesse enganado, o que deveria ter acontecido nos frascos? Teria que ter surgido nos dois, né? Tanto no que tinha mosca quanto no que não tinha, né? Se era a geração espontânea, ela ia surgir independente de estar coberto ou não, não é isso? Então, eles deveriam ter surgido nos dois frascos, certo? Gente, questão 11 e questão 12 é por conta de vocês. Então, vamos encerrar nossa aula aqui, não é? Agora a gente só volta na próxima semana. Então, tenham todos uma excelente semana, façam suas atividades, venham com bastante disposição, não é? Vamos fazer nossas atividades, vamos estudar direitinho, que tudo vai dar certo.
Tá bom? Tchauzinho, fiquem com Deus.